tem informações sobre Evangelos Marinax, o magnata grego que conversa com o Vasco e com outro clube brasileiro. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre Cauã Barros. Você já ouviu falar dele? Volante de 20 anos, pertence ao Vasco, fez boa Série B pelo Amazonas e deve estar nos planos do Cruz Maltino para a próxima temporada. Ele jogou 32 vezes com 2 gols e 1 assistência com a camisa do Amazonas. Bora falar agora a respeito de Evangelos Marinax. Você deve ter passado a conhecê-lo quando eu contei que esse magnata grego, que é dono do Nottingham Forest, do Rio Ave e também do Olympiacos, deseja comprar um clube de futebol no Brasil, certo? O Vasco e um outro time da Série A que ainda não foi revelado são os alvos do Marinax. E aí, tem uma informação importante. Por onde passa o Marinax sempre costuma contratar jogadores de nome, aqueles jogadores de impacto. Notícia boa para torcedores do Vasco ou para esse outro clube que for comprado. Por exemplo, no Olympiacos da Grécia, time que é o time do coração do Marinax. James Rodrigues, Marcelo, Saviola, Cambiasso e Yaya Touré já foram contratados durante esses anos de administração Evangelos Marinax. O time, inclusive, nas 7 primeiras temporadas, venceu todos os títulos, ou venceu pelo menos um título por temporada nos 7 primeiros anos de parceria. No Nottingham Forest, clube recentemente contratado na Inglaterra, já tivemos Keylor Navas, goleiro da seleção costarriquenha e também do Real Madrid, além de Lingard, que já passou pelo Manchester United. Só para arrematar uma informação curiosa, o Marinax fez o pequenino Nottingham Forest ser o 5º clube que mais investiu em reforços. Na temporada passada foram 161 milhões de euros. Na atual temporada, investimento um pouquinho menor, de 122 milhões de euros. Hora de falar sobre Evangelos Marinax, Edu Gaspar e Vasco da Gama. Assuntos que estão absolutamente entrelaçados desde que eu contei para vocês que o magnata grego de muito dinheiro decidiu comprar um clube no Brasil e colocou o Edu Gaspar como responsável por essa busca. Pois bem, o Edu ainda não foi anunciado como CEO dos clubes do Marinax. E há uma explicação e é sobre isso que eu quero tratar. O Edu pediu demissão do Arsenal, onde era o diretor esportivo. E ele está cumprindo o aviso prévio, sim, por lá as coisas são bem sérias. E até por isso ele não pode falar em nome do Evangelos Marinax, não pode aparecer em qualquer negociação, embora a gente saiba que ele já esteja tocando uma série de pequenos projetos para o magnata grego que é dono do Nottingham Forest, do Olympiacos e do Rio Ave. O principal projeto nas mãos do Edu Gaspar é encontrar um clube de futebol no Brasil, a negociação com 2 equipes da Série A, o Vasco e uma outra que eu ainda não consegui descobrir. A tendência é que esse aviso prévio seja encerrado nos próximos dias. A partir daí, o Edu Gaspar vai ter a oportunidade de ser apresentado e anunciado como novo CEO dos clubes do Marinax e vai estar livre para, por exemplo, ser visto em reuniões com dirigentes de futebol no Brasil. Já havia dito para vocês que o engajamento do torcedor vascaíno em cima do Evangelos Marinax e do seu filho impressionaram o grego, que até por isso tem feito esforços. Tem enfatizado essa negociação com o Cruz Maltino, embora exista um outro clube na parada, talvez até em condições mais avançadas. O Vinícius Gomes, boa noite, Nicola. Desculpa as palavras, quero que o Augusto Melo e o Ramon Dias vão para casa do você sabe o quê. Olho grande no Verrete e sai fora. Deixa eu explicar um pouquinho dessa história, Vinícius. Ontem eu estava conversando com um empresário que é muito próximo dos dirigentes do Corinthians. Esse cara tem ajudado o Corinthians em uma série de movimentos de contratações. E essa pessoa estava me contando, Nicola, o Ramon Dias pediu a contratação do Verrete. Falei, opa, essa notícia me interessa, você pode me dar mais detalhes? E a pessoa estava contando, é o seguinte, o Ramon Dias e o Emiliano Dias estabeleceram uma relação de muita amizade com o Verrete. Aí depois, enquanto essa pessoa falava, eu lembrei de umas fotos, talvez até vocês se lembrem também. Teve uma data FIFA em outubro, em que o Verrete e o Rossi, o Alcaraz e o Rossi, jogador do Flamengo, o Verrete, jogador do Vasco, saí, mas voltei. Bom, e eles saíram para uma lancha, né, para curtir. E o Emiliano Dias, que é filho do Ramon Dias, também estava nessa lancha. E aí, quando essa pessoa me contou que o Ramon e o Emiliano tem uma relação muito próxima com o Verrete, eu lembrei dessa história. E aí, só para completar, o Corinthians tem informação de que a renovação de contrato do Verrete com o Vasco está estagnada, e está mesmo, está meio que emperrada. O Pedrinho entende que o atual salário do Verrete é ok, 400 mil reais por mês, 420. E o Corinthians topa bancar até o dobro desse valor. Só que o Vasco tem contrato com o Verrete até dezembro de 25. E há no contrato algumas cláusulas que fazem com que esse contrato seja prorrogado por 1 ano
se ele bater metas na próxima temporada. Ou seja, o Verratti só sai do Vasco se o Vasco aceitar, se o Vasco quiser. Não será uma operação simples, não é Corinthians ir lá e tirar o jogador, tá? Isso dá para deixar bem claro desde já. Nicola, Luiz Castro fecha com o Santos ou com o Vasco? A Maurílio, a impressão que eu tenho, e é uma impressão, não é informação, é de que ele não vai fechar com nenhum dos dois. E ele vai esperar mais um pouco. Eu tenho quase toda certeza que o Luiz Castro virá treinar do Brasil. Mas ele deve saber que muitos times vão procurá-lo. E a dança das cadeiras entre os clubes grandes está só começando, né? Então eu tenho uma impressão, não é informação, repito, de que ele vai acabar esperando mais um pouco, tá? Boa noite, Nicola. Fala sobre Edu Gaspar e Marinax. Legal que você me dá essa oportunidade. Eu fui o primeiro a contar que o Edu Gaspar foi incumbido pelo Marinax, o magnata grego, de comprar um clube no Brasil, beleza? Só que o Edu até agora não foi anunciado como CEO dos times do Marinax, né? Vocês devem ter percebido que essa notícia não foi confirmada de forma oficial. O Marinax é dono do Nottingham Forest, do Olympiacos e do Rio Ave. E aí, eu mandei mensagem ontem, durante a live, para minha fonte, e aí, o que acontece? E a pessoa me contou algo que eu não sabia, não sei se vocês já leram em algum lugar. O Edu Gaspar, quando pediu para ser demitido do Arsenal, ele assinou um aviso prévio, que nada mais é do que um período em que o Edu não pode trabalhar em outro clube ou concorrente do Arsenal. Então ele está cumprindo esse aviso prévio, essa pessoa não quis precisar qual que é o período desse aviso prévio, mas dá para dizer para vocês que, diante dessa situação, há um compasso de espera. Assim que esse aviso prévio se encerrar, imagino que na virada do ano isso acabe, o Marinax vai divulgar ou anunciar de forma pública o Edu como seu novo CEO, e aí o Edu vai poder ser visto em reuniões, em encontros, discussões com clubes brasileiros. Não que elas não estejam acontecendo, é óbvio que o Edu está conversando com o Pedrinho, é óbvio que o Edu está conversando com outro clube brasileiro que eu ainda não sei qual é, que é alvo do Marinax, mas tudo isso precisa ser meio que debaixo dos panos, tá? Porque ele ainda está cumprindo o aviso prévio em relação ao Arsenal. Rapaziada boa, ficamos aí com o nosso giro de notícias do maior clube brasileiro. Claro que a gente tá falando do Vasco da Gama. E pra você que gostou do conteúdo, já chega deixando seu like, se inscrevendo neste canal. Ativa aí também o sininho de notificação, porque sabemos que é super importante a sua participação. Um grande abraço aí no seu coração. Segue pra mais, até o próximo vídeo. Vamos que vamos.